Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós queremos compartilhar com vocês um pouco da nossa rotina do nosso dia e queremos aproveitar e conversar um pouquinho com vocês, né, sobre um assunto aí muito interessante para nós donas de casa. Quem nunca ouviu a frase: "A sua casa é a sua cara"? Eu acredito que a maioria, né, das mulheres já ouviu essa frase. E o que significaria essa frase? A minha avó, ela falava muito assim para mim, que a maneira que eu cuidava da minha casa falava sobre mim. E essa frase nada mais é do que isso. A maneira que você cuida do seu lar, a maneira que você deixa o seu lar, ela vai mostrar para as pessoas quem é você, né? A sua casa, ela é a sua cara. E quantas das vezes, né, a gente se pega olhando para o nosso lar e olhando, na verdade, mais para o que está faltando do que para o que já tem. E infelizmente, quando a gente faz isso, a gente murmura mais do que agradece. E esses dias para trás eu me peguei com esse pensamento, olhando a minha casa e falando com Deus em oração e falando a Deus que por que que a minha casa não estava da maneira que eu queria, né? A minha casa ela não tem todos os móveis, né? Tem muita coisa que eu preciso comprar. Tem algumas coisas que eu tenho, mas tá precisando comprar novamente porque já tem muitos anos, então tá muito gasto. E eu me peguei nesse pensamento: "Ah, Deus, por que que a minha casa não tá do jeito que eu quero?" E comecei falando com Deus que eu queria a casa assim, 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 e o Senhor me fez lembrar de uma passagem que se encontra em Eclesiastes, o capítulo 9, o versículo 10, que diz assim: Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. E eu fiquei pensando, né? Não tá do jeito que eu quero, Senhor, mas eu preciso cuidar, dando o meu melhor para o meu lar. Porque alguns anos atrás eu orava por essa casa, eu pedia ao Senhor essa casa, né? Quantas das vezes eu não chorei em oração pedindo ao Senhor que Ele mostrasse uma oportunidade da gente conseguir conquistar a nossa casa própria, para a gente sair do aluguel, para a gente poder ter a nossa casa do jeito que eu queria, para que eu pudesse organizar a minha casa do jeito que eu queria. Quantas e quantas vezes. E eu comecei a agradecer ao Senhor, ao invés de ficar perguntando e indagando a Deus o porquê. Eu comecei a agradecer, porque o pouco que eu tenho tem sido suficiente para que eu proporcione aos meus filhos um ambiente de amor. Eu sei que nós queremos melhorar e eu tenho aprendido a lidar com a ingratidão, porque a ingratidão ela é um sentimento que ela está presente no nosso dia a dia como ser humano. No mesmo momento que a gente está agradecendo a Deus por algo, em seguida a gente já está murmurando por outra coisa. E a gente sempre foca, infelizmente, no que está faltando, no que a gente não tem. A gente não para olhar o que a gente já tem, né? A gente tem igual a nossa casa, né, que é o teto, né, as quatro paredes e o teto. Eu tenho os meus filhos, que são herança do Senhor. Eu tenho meu esposo. Eu tenho a minha cama, né, o aconchego da minha cama. Eu tenho os utensílios da minha cozinha para mim poder preparar um alimento gostoso para os meus filhos e para o meu esposo, para mim. Então, muitas das vezes a gente foca tanto no que a gente não tem, né, no que está em falta, que a gente esquece de agradecer a Deus o que a gente já tem, né? E a gente precisa compreender e ver o que Deus tem feito por nós, as grandezas dos feitos do Senhor para conosco. O Senhor, ele tem feito maravilhas todos os dias, né? O nosso acordar é um milagre diário, né? É o nosso acordar, é respirar, ter o ar para respirar. Quantas pessoas gostariam de ter o que a gente tem, o pouco que a gente diz que tem, né? Quantas pessoas gostariam de ter o que a gente tem e despreza? Que a gente fala que queria diferente, ou queria mais, ou queria melhor.
E muitas pessoas, nesse exato momento, têm orado, pedido a Deus para ter o pouco que a gente tem, né? Então, a gente precisa ficar atento a esse olhar para o nosso lar com mais gratidão. Eu sei que nós mulheres, nós prestamos muito mais atenção nessa questão de ter as coisas para a gente decorar a casa, né? Em questão de ornamentação, de ter todos os móveis planejados, de ter, né, todos os utensílios na cozinha para a gente poder preparar o alimento, de ter tudo de cama, mesa e banho, né? Até para a gente oferecer não só para a família, mas às vezes para alguém que vem no nosso lar, um ambiente, né, bem aconchegante. Mas é algo que eu tenho aprendido. Eu não preciso ter todas as coisas dentro da minha casa para poder oferecer a alguém um ambiente aconchegante. O que vale é o sentimento, o que vale é a maneira que eu organizo, né? Eu brinco, mas eu sempre falo a esse respeito. Nada melhor do que você abrir a porta de um lar e a casa tá cheirosa e a casa tá organizada, sabe? Nossa, é maravilhoso você entrar num ambiente cheiroso, né? Meu esposo, ele faz muito isso quando ele chega do serviço, que ele encontra a casa limpinha, cheirosa, né? Ele pergunta: "O que é que você fez? Você passou perfume na casa? A casa tá tão cheirosa?" Eu sei que é uma forma dele dizer que ele se agradou, né, de chegar em casa e encontrar o lar dele cheiroso. E isso para mim é muito satisfatório, porque às vezes a gente espera assim elogios e elogios e não se atenta para a simplicidade, né? Uma palavra simples, um elogio de um alimento, né? Ah, nossa, que tá gostoso, que o almoço tá gostoso, que a carne tá cheirosa. Isso também é elogio. Isso faz a gente entender que o que a gente tem feito, né, tá valendo a pena. Porque é muito gratificante para uma mãe, para uma esposa, ela poder oferecer, né, para sua família um lar onde eles se sintam bem, onde eles gostem de estar. Porque muitos estão vivendo em lugares que não têm vontade de voltar, né? Estão trabalhando e não têm o desejo de voltar para casa. Então é muito triste a gente ter um lar e a gente não desejar voltar para esse lar, não desejar voltar para casa. E a gente tem um vídeo aqui que conta, né, para vocês um pouco do estudo sobre a mulher virtuosa. E nesse estudo a gente comenta, né, sobre alguns aspectos da mulher virtuosa, a gente fala, né, sobre baseado em Provérbios 31, e a gente tem aprendido dia a dia, né, a desempenhar eh, essas qualidades de mulher virtuosa, porque não é fácil você administrar um lar, não é fácil você manter um lar de pé. Muitas das vezes, quando só você, né, está diante de Deus, aí firme em oração, só você tem buscado, né? Eu louvo a Deus porque a gente tem ensinado aos nossos filhos e os nossos filhos têm seguido naquilo que a gente fala. E em Provérbios 31, 26 e 27 fala, né? Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, é um aprendizado diário, né? A gente instrui os nossos filhos, a gente instrui os nossos maridos, a gente aprende, a gente vai colocando em prática. A gente precisa estar atento ao andamento da nossa casa. A gente precisa ter sabedoria no nosso falar. E é algo assim que não é fácil, né? É uma construção. Todos os dias a gente tira algo que não provém de Deus e a gente aprende a ser mais sujeito à palavra do Senhor, a aprender mais, né, a palavra do Senhor e a praticar. Porque não tem validade nenhuma se você aprende algo e você não coloca em prática. Tanto, né, em relação à palavra de Deus, como na sua vida em si. Se você aprende, você não coloca em prática, não tem validade nenhuma, né? E hoje a gente tirou mesmo o dia para organizar tudo que estava necessitando, tirar o pó de lugares que a gente já fazia algum tempo que a gente não tinha tirado, tiramos as coisas dos lugares, afastamos os móveis, para a gente conseguir deixar a casa bem limpa, né? Aproveitando que nós estávamos com o dia um pouco mais livre, para fazer essa faxina mesmo e poder tirar, né? Tirar todas essas sujeiras que estavam aí acumuladas. A gente precisa muito ficar esta questão do acúmulo, né? A gente se sobrecarrega porque a gente também deixa juntar, né?
Muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, a gente vai deixando acúmulo de sujeira e quando a gente vai limpar, a gente fica, né, horas e dias até fazendo faxina, porque no dia a dia a gente não tem adaptado as coisas, né? E aqui em casa eu costumo muito, durante a semana, ir adiantando. O dia que eu consigo dar uma geral no quarto, aí eu já dou. O dia que eu consigo dar uma geral na cozinha, eu já dou, né? E sempre pedindo para os meninos ir auxiliando, né? Sempre coloco os meninos para fazer alguma tarefa para eles poderem estar me auxiliando. Sempre chamo eles, converso com eles, explico para eles: hoje você vai fazer isso, hoje você vai fazer isso, deixando para cada um uma tarefa, porque assim não me sobrecarrega. E muitas das vezes ainda acontece de ficar sobrecarga, porque às vezes o que é mais assim para fazer, só eu consigo fazer, né? Eles auxiliam. Então, a gente sempre fica conversando com eles e explicando para eles. Mas graças a Deus, hoje foi um dia bem tranquilo, eles me ajudou, a gente conseguiu, né, organizar. Tiramos aqui a cama, né, que tem uma cama aqui na nossa sala como sofá. Deixamos por enquanto só o tapete, porque a gente precisou colocar ela lá fora para poder dar uma arrumadinha nela. A cozinha eu deixei limpinha também, consegui limpar a pia, limpar o fogão, deixei só a louça escorrendo para depois a gente guardar. Mas eu consegui dar uma geral, né? É muito boa aqui na parte de dentro da casa. Deixei aqui fora a cama, né, para poder depois arrumar ela. Por enquanto ela tá como meu sofá e o Dila dorme nela à noite. E a gente já conseguiu dar uma organizada, deixou o quarto limpinho, né, tirou todo o pó, deixamos ele todo limpinho e cheiroso, porque a gente deu conta também de passar pano em toda a casa, então a casa está toda limpinha. O banheiro também limpinho e cheiroso, né? Com um kit que nós ganhamos, nosso recebido. Tem um videozinho aqui mostrando para vocês esse kit que a gente recebeu, né? O porta-papel higiênico com esses 2 tapetes aqui de crochê. Coisa mais linda do mundo, né, gente? Eu amo coisinhas para minha casa. Quer me agradar? Me dê coisas para o meu lar, que eu amo. Ainda consegui lavar também algumas roupas e estender. E assim está tudo dado por hoje, graças a Deus. Meus amores, é isso. Esse é o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de interagir conosco. Vamos ficar muito felizes de ter a sua interação por aqui. Beijo, fique com Deus.